Amados irmãos, como já foi falado algumas terças-feiras aqui, durante o estudo do livro do profeta Jeremias, a mensagem desse grande homem de Deus, vocês sabem que o livro do profeta Jeremias, já foi dito aqui, mas eu torno a falar, ele não está em ordem cronológica, porque muitas vezes foi queimado aquilo que ele escrevia, com a ajuda do seu auxiliar Baruque, porque aquilo que ele escrevia não agradava as pessoas que ouviam as palavras do profeta. Ele era considerado um traidor para muitos, porque ele dizia para não confiar no Egito, no braço de carne. E o rei Zedequias, embora soubesse que ele era um homem de Deus e que Deus estava com ele, Zedequias não teve coragem suficiente para assumir que Jeremias era realmente um profeta de Deus e preferiu estar do lado dos falsos profetas e de seus conselheiros militares, e pagou um preço alto por isso. Aqui especificamente no capítulo 32, Jeremias, por falar a verdade, ele está preso. E a palavra de Deus, mais uma vez, vem a Jeremias, e Deus diz para Jeremias: olha, seu primo Hananel, ele vem aí, e você vai comprar dele uma terra em Anadote. É interessante, irmãos, que dos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles são de linhagem sacerdotal. O Ezequiel, ele vem da linhagem de Sadoc, que foi um sacerdote. E o Jeremias vem da linhagem de Abiatar. E o Abiatar, ele foi exilado nessa cidade, Anadote, por causa que se juntou à rebelião de Joabe, naquele caso de Adonias. Então, se você analisar, parece que a linhagem de Jeremias, a descendência de Jeremias, era uma descendência amaldiçoada. Mas quando Jeremias surgiu, se colocando na presença de Deus, como um homem de Deus, que falava a verdade, ele mudou isso. Eu entendo, irmão, que não tem maldição hereditária, não tem história amaldiçoada, quando alguém se coloca na presença de Deus. Toda maldição, toda palavra, toda história, não importa o que seu pai foi, não importa o que sua mãe foi, não importa o que seu tataravô foi, não importa o que seu avô foi, não importa o que sua família foi, quando você se coloca na presença de Deus, tudo cai por terra e a história muda. Jeremias mudou isso, porque ele era da descendência de Abiatar, alguém que foi exilado porque traiu Davi. Mas ele mudou isso quando se colocou na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí o Hananel chegou e Deus falou: compra a terra do meu primo. Irmãos, Anadote estava nas mãos do império mais poderoso da terra, que era a Babilônia. Babilônia estava conquistando o mundo. Nabucodonosor, o primeiro rei da história a receber o título de rei dos reis, aquele que dominava outros reis. A cabeça de ouro da estátua, lá do livro de Daniel,
Jerusalém estava sitiada, cercada, o povo estava morrendo de fome. E o Jeremias sai da prisão para comprar por 17 moedas de prata a terra do seu primo Hananel. Parece brincadeira, parece ironia, não é verdade? Mas havia um simbolismo profético. Deus estava dizendo: Jerusalém vai ser destruída, mas eu vou restaurar. Escute o que eu vou falar agora. Deus é especialista em fazer da tragédia restauração, em pegar aquilo que está destruído e restaurar, porque Ele é soberano. Glória a Deus, aleluia. O homem olha e diz: não tem mais jeito, mas a palavra final não é do homem, é de Deus. O homem olha e diz: acabou, mas Deus diz: eu levanto do pó e faço de novo. E o interessante é que Jeremias chamou Baruque, e a palavra de Deus diz, e a palavra veio novamente, Deus falando, e de acordo com aquilo que Deus ordenou, Deus chamou Baruque, Jeremias chamou Baruque e disse: pega a escritura, coloca num vaso, fecha, para que dure muitos anos. Porque essa terra vai ser destruída, mas vai ser restaurada, e as pessoas vão construir muitas casas, muitas vinhas aqui. Não importa o que você perdeu, não importa o que foi destruído na sua vida, Deus vai restaurar, porque Deus é especialista na restauração. Quem crê nisso? Glória a Deus. Mas quando eu chego aqui, tem uma revelação do Senhor nesta noite aos nossos corações. Mas quando eu chego nos versículos 38, 39 e 40, eu entendo aqui, pelo Espírito Santo, que esses 3 versículos é uma profecia de dupla referência, ou, como alguns dizem, de um futuro próximo, ao mesmo tempo que é de dupla referência, que servem para 2 indivíduos, também é de um futuro próximo e de um futuro distante que ainda não aconteceu. É um texto escatológico, um texto, algo que já aconteceu e que ainda vai acontecer, mas que serve para 2 indivíduos. Eu vou dar 2 exemplos do que é. Primeiro, eu vou dar um exemplo do que é um texto bíblico na Bíblia, para os irmãos entenderem, já que é um culto de ensino, o que é um texto de dupla referência. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Olha só o que é um texto onde é uma profecia, um texto de dupla referência. Ezequiel capítulo, depois eu vou dar um texto de uma profecia de um futuro próximo e distante. Primeiro, estarei dando um texto onde fala de 2 personagens, ou de dupla referência. Primeiro, texto de dupla referência, ou de dupla interpretação, dupla referência. Ezequiel capítulo 28, versículos 12, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só o que diz o texto. Lamentação sobre o rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aqui alguns entendem que primeiramente Ezequiel está profetizando sobre um rei humano. Sobre um rei o quê? Humano. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és um afinador de medida, cheio de sabedoria e perfeito de formosura. Agora no versículo 13, muda a tonalidade
E a revelação, olha só o tom da revelação. Estavas no Éden. Olha só. Profundo isso aqui. Jardim de Deus. Olha só a profundeza da revelação. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa. Agora no versículo 14, a revelação é maior ainda. Tu eras querubim ungido. Não é um rei humano. Agora aqui, Ezequiel, pela revelação de Deus, alguns entendem, alguns expositores bíblicos entendem que Ezequiel, pela revelação de Deus, não está falando de um rei humano, está falando do próprio diabo. Dupla referência. Os irmãos entenderam? Agora vamos falar de uma profecia de futuro próximo e futuro distante. É um culto de ensino. Mateus, capítulo 24, versículos 20. Não, perdão. Mateus, capítulo 24, versículos 19, 20, 21 e 22. Profecia de um futuro próximo e distante, que ainda não aconteceu e vai acontecer. Amém? Já aconteceu. E de um futuro distante que ainda vai acontecer. Os irmãos estão entendendo? Escatologia. 24, 19. Ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Jesus falando. Isso aqui, alguns teólogos, isso aqui já aconteceu historicamente. Quando, pregador? Na destruição de Jerusalém. Os soldados romanos, perdão falar isso aqui, abriam as mulheres grávidas, mataram, fizeram coisas bárbaras quando destruíram Jerusalém. Por isso, ai das grávidas. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No sábado, os judeus guardam o sábado, não podiam fugir de Jerusalém. E a fuga no inverno, era difícil fugir de Jerusalém no inverno. Os cristãos, sabendo disso, não estavam em Jerusalém. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém. Já aconteceu. Agora o versículo 21, futuro distante, que ainda vai acontecer. Escatologia. Os irmãos estão entendendo? Porque haverá então grande aflição. Isso vai acontecer ainda. De um versículo para outro, futuro próximo, porque isso aconteceu numa geração. Jesus está falando que isso aconteceu numa geração. Já aconteceu? E Jesus lança de um versículo para outro algo que ainda, no futuro distante, e que ainda vai acontecer. Os irmãos estão entendendo? Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Versículo 22. E naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Na grande tribulação morrerá uma terça parte dos habitantes da terra. 7 milhões de pessoas no mundo. Quem é bom em matemática aí? Quem é bom em matemática? De 7 milhões de pessoas no mundo, morre uma terça parte. Quantas pessoas vão morrer? Me ajude aí. Me ajuda a pregar. 7 milhões, terça parte. Quantos vão morrer? Quantos? 2,33. Se não fossem abreviados, irmão. Se não fossem abreviados, se a grande tribulação fosse mais, não ia sobrar. Se fosse mais tempo, não ia sobrar ninguém para contar a história. Os irmãos estão entendendo? Futuro próximo e futuro distante, que ainda não aconteceu. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora volte comigo, Jeremias. Eu disse que há dois indivíduos no texto. Jeremias 32, 38 e 39, os dois indivíduos. É a nação de Israel. Essa profecia aqui é para a nação de Israel e para a igreja. Eu quero pregar nessa noite. Agora eu saio da introdução e entro no corpo do sermão. Eu tenho uma mensagem de Deus no seu coração nessa noite. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Eu quero pregar nessa noite sobre
a ação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo na nação de Israel, primeiro, e na igreja ao longo da história. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A ação do Espírito Santo na nação de Israel e na igreja ao longo da história. Primeiro, vamos começar com a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em Israel, bem, na restauração. Primeiro, a restauração próxima. Vocês sabem então que o cativeiro foi necessário para Deus sarar Israel da idolatria. Era necessário Israel passar 70 anos de cativeiro para ser curado da idolatria. Então, eles passaram 70 anos lá, sobre o domínio da Babilônia, até que em 539 a.C., Ciro, os medos persas conquistam Babilônia. Aquela famosa passagem do capítulo 5 de Daniel, o banquete de Belzazar, a mão escrevendo na parede, Mene, Tekel, Parsim, cai Babilônia. E alguns dizem que Daniel, já sendo de alta, de idade avançada, traz o escrito de Isaías, escrito 150 anos antes, dizendo: Ciro, meu ungido. E Ciro então escreve um edito, isso em 539 a.C., e de 3 milhões de judeus, 50 mil judeus, sob o comando de Zorobabel, voltam da Babilônia para edificar Jerusalém. Mas aí os samaritanos, que eram uma raça mista, se levantam contra e a obra é embargada. Em 520 a.C., Deus levanta 2 profetas. Quantos profetas? O velho Ageu e o jovem Zacarias. Eles profetizam, Ageu dizendo: a glória da segunda casa será maior, porque o templo de Salomão era limpo e maravilhoso, e o segundo templo de Zorobabel não chegava aos pés. E Zacarias, o jovem profeta Zacarias, e o segundo templo é concluído em 516 a.C. O Antigo Testamento termina em 430 a.C. Malaquias é o último profeta. E quem domina o mundo quando termina o Antigo Testamento são os medos persas. Aí nós temos o período interbíblico, o período intertestamentário, as 4 páginas brancas. Nesse período, um outro império se levanta, de Alexandre o Grande. Nesse período surgem os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, surge Cleópatra no Egito, surge a tradução da Septuaginta. O Novo Testamento é escrito em grego porque o grego se torna a língua universal na época do Novo Testamento. Mas a Grécia cai e a Roma se torna um império mundial na época do Novo Testamento. E quando então é escrito o Novo Testamento, Roma é o império mundial, e o mais terrível de todos, porque havia mais pessoas escravas do que pessoas livres em Roma. E os judeus dominados, aqui que eu quero parar, porque os judeus ainda esperavam o Messias, mas não o Messias que libertava do pecado, o Messias político que libertasse eles do jugo dos homens. Por isso eles não aceitaram Jesus. Quando Jesus veio e disse: olha, ofereça a outra face, eles não entenderam. Quando Jesus veio e disse: olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2, e mais do soldado romano, eles não entenderam. Quando Jesus veio e disse: ame o teu inimigo, os zelotes que matavam romanos na calada da noite, não entenderam. Eles não entenderam a mensagem do Galileu
crucificam, porque eles queriam o Messias que levantasse contra Roma, e por isso eles escolheram Barrabás, porque eles queriam o Messias como Barrabás, que matasse romanos. Mas o nosso Messias veio para morrer na cruz, para derramar sangue, para nos libertar do poder do diabo. Aqui, e lá na cruz, eu sinto a presença de Deus essa noite. Lá na cruz, quando o sangue derramou e o véu se rasgou de alto a baixo, termina a dispensação da lei e começa a dispensação da graça. Aí Deus dá uma pausa no relógio. O tempo de Israel é parado. A semana de número 69. E é a época da igreja. Nós estamos vivendo a época da igreja. Porque Israel não aceitou o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Estou pregando a primeira parte da mensagem, a ação do Espírito Santo através da história com Israel. Depois eu vou pregar a segunda parte da mensagem, a ação do Espírito Santo com a igreja. Quem está ouvindo? Quem está entendendo? Amém, glória a Deus. O capítulo 37 de Ezequiel, o vale dos ossos secos, não é para a igreja, é para Israel. Quando Deus mostra para Ezequiel aquele vale de ossos secos espalhados, sequíssimos, aquele é o quadro de Ezequiel. Aquele é o quadro de Israel, a nação de Israel. Mas os ossos vão se juntando, porque depois que o templo foi destruído, a diáspora, nenhum povo foi mais perseguido que Israel. Só na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Os comunistas mataram também. Satanás quis destruir Israel ao longo da história. Você lembra de Ramã? Porque o diabo sabia, o diabo conhece Bíblia mais do que qualquer teólogo junto, do que todos os teólogos juntos. O diabo sabia que o Messias vinha dos judeus, e quando ele levanta a mão, ele queria destruir os judeus para que o Messias não viesse, mas ele falhou, e hoje nós somos salvos. Quem é salvo aí? Deus tremendo, aleluia. Ele odeia os judeus. É por isso que o antissemitismo tem se levantado. E todos aqueles que odeiam os judeus, mesmo que eles tenham rejeitado o Messias, todos aqueles que odeiam os judeus são servos do diabo. Eu digo isso com base bíblica. Eles estão esperando o Messias. Volto para Ezequiel. Aí começa a restauração. Em 1948, Israel é feito nação pela ONU. Tem até um texto. Pode uma nação em um dia? Foi feito em um dia. Pele, carne, a restauração política, a restauração. Israel se tornando uma nação de volta. A pele, a restauração. As melhores vacas leiteiras estão em Israel. Só falta uma coisa: o Espírito de vida só será dado para Israel no final da grande tribulação, quando eles reconhecerem Jesus como Messias. Glória a Deus. Ezequiel 37. Aí, irmãos, eu falei do relógio, né? O relógio está parado. Aí, quando trocar a trombeta e a igreja ser arrebatada, o relógio de Deus é acionado de volta.
A última semana de Daniel é a grande tribulação. Deus volta-se novamente com Israel, porque Deus tem algo com Israel ainda. Aí Israel, no período da grande tribulação, vai ser enganado pelo anticristo. A princípio vai pensar que o anticristo vai ser o Messias. Se não, vejamos o que a Bíblia diz. Se você quiser conferir, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz. E na metade, olha só, Israel, no período da grande tribulação dos 7 anos, vai fazer uma aliança com o anticristo, mas na metade, nos 3 anos e meio, olha só o que a Bíblia diz. Daniel 9 e 27. Daniel 9 e 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e da oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Porque na metade dos 7 anos, o anticristo vai querer que Israel adore ele como Deus. E depois, eu acabei de falar, que no cativeiro de 70 anos, Israel foi sarado da idolatria. Israel não adora mais ninguém, a não ser um Deus vivo. Israel não vai adorar. Então o anticristo vai começar a perseguir israelita. Quer ver só? Bíblia. Nós aprendemos, está aí Samuel, fazendo aluno assíduo depois. Nós aprendemos no Apocalipse, né, Samuel? Ele também, jovem Natan, também aprendeu. Isso é um convite para você, vir depois. Apocalipse capítulo 12. Temos também o pastor Jerry também, né? Mais um aluno depois aí conosco. Apocalipse 12 e 6. Vamos lá. Olha só o que diz Apocalipse 12 e 6. Olha só. Apocalipse 12 e 6. E a mulher fugiu para o deserto. Essa mulher aqui é Israel. É um símbolo da nação de Israel. É o remanescente, é aqueles que serão perseguidos pelo anticristo, onde já se tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias. E o anticristo vai querer destruir. Agora, amados, Mateus 25 e 32. Mateus 25 e 32. Olha que interessante esse texto aqui, irmãos. Mateus 25 e 32. Aí vai se reunir as nações no vale do Egito, naquela grande batalha. Naquele dia haverá nações que vão apoiar o anticristo para destruir Israel. Já pensou quantas televisões do mundo, irmãos? Não tem aquele texto, e todo olho verá. Alguns anos atrás, né, irmãos? Lá pela década de 80. Como é que todo olho hoje? Hoje pelo celular, né, acontece uma coisa, todo mundo... Né? Não é verdade? Todo olho verá. Quantas pessoas, quantas milhões de Israel vai ser destruído? Todo mundo com o celular vendo, né? Não é verdade? Agora veja, 25 e 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como a pastora aparta dos bodes das ovelhas. Sabe quem são os bodes? São as nações que vão ficar do lado do anticristo. Mas as ovelhas são as nações que não vão apoiar o anticristo. Naquele dia, irmãos, quando o anticristo vai para destruir os 144 mil, vai vir o Senhor Jesus com a igreja, e todo olho verá. E Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o exército do anticristo, e
vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Com a igreja, quem tem essa esperança? Aqui, daí nós estávamos comentando com o Natan e Samuel na aula, né? Aí o Sebastião está aqui? Está ali o Sebastião também, né? Sobre esses 144 mil, eles vão ser usados por Deus na grande tribulação ou no milênio, né? Eu creio, eu dei minha opinião, não me lembro se o Natan e o Samuel deram opinião também. Eu creio que serão no milênio, que eles vão ser, né, usados, cheios do Espírito Santo, porque eles vão, quer ver só? Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 12 e versículo 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12 e versículo 10. Olha o que diz o texto, irmãos. Zacarias 12 e 10. Porque, irmãos, quando o anticristo estiver para destruir a nação de Israel, quando o anticristo estiver para destruir a nação de Israel, eles vão lembrar esses 144 mil no deserto, lá no vale, eles vão lembrar o Galileu, o Nazareno, aquele que nós transpassaram. Olha o que diz o texto: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu... Olha só que texto tremendo, irmãos. Derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim. Olha só que coisa linda, irmão. A quem transpassaram, e plantearão com que planteia por unigênito. Naquele que eles vão olhar, irmãos, e vão clamar. Era aquele que nós transpassamos lá há 2000 anos, que vão clamar. E então Jesus virá ao socorro deles com a igreja. Eu e você estaremos lá, irmãos. A igreja não vai lutar, não. A igreja só vai estar do lado, porque Jesus vai fazer assim, ó, com o sopro da boca, vai destruir o anticristo. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a ação do Espírito Santo através da nação de Israel ao longo da história. E os 144 mil serão cheios do Espírito Santo no reino milenar de Cristo na terra. Agora é 9 horas, irmão. Eu ia falar da ação do Espírito Santo com a igreja. Eu marquei aqui o que o Espírito Santo faz com a igreja. Primeira coisa que ele faz, está em João 16:8. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui porque ele convenceu, irmãos. Ele te convenceu e você está aqui hoje. É claro que você ouviu a palavra, Romanos 10 e 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Outra obra do Espírito Santo da igreja, ele concede os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 e 8. São nove dons, irmãos. Quem quer receber os dons espirituais? Ele concede os dons. O dom de falar em língua, o dom de profetizar, o dom da cura, o dom de interpretar, o dom do discernimento. Ele quer dar os dons espirituais para a igreja. Outra obra do Espírito Santo, outra ação, ele ensina. João 14, 26. Coisa linda, irmãos. Às vezes é ver uma pessoa que nem sabe ler, nem escrever. Ele começa a falar de Jesus para doutores. O que é isso? É o Espírito Santo ensinando. Aleluia. Outra coisa linda, irmãos, é Romanos 8 e 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você dobra o joelho, irmã Lília, não consegue nem falar, você consegue só gemer, mas aí o Espírito Santo pega aquelas palavras, aqueles gemidos e transforma em palavras diante do Pai. Outra coisa linda, irmãos, 1 Pedro 1 e 2, o Espírito Santo santifica nossas vidas. Outros aqui bebiam, outros fumavam, outros se prostituíam, mas hoje, irmãos, nós temos uma vida santa. Aleluia. Aí Romanos capítulo 8
que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo e Ele nos santifica. E por fim, para terminar a mensagem, irmãos, o Espírito Santo nos prepara para o arrebatamento. Onde está isso? Apocalipse 22 e 17. Porque quem vai conduzir a igreja até o encontro de Jesus nas nuvens é o Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai subir. Mas quem vai conduzir é o Espírito Santo. Ele prepara a igreja para o arrebatamento. Aleluia, Deus Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem é cheio? Se coloca de pé adorando, exaltando, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. A ação do Espírito Santo com a nação de Israel e com a igreja. Amados, só nós estamos aqui porque fazemos parte desse concerto lindo. Porque o nosso coração foi mudado pela ação do Espírito Santo. Tudo que está acontecendo, irmãos, é obra do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. E na grande tribulação, o Espírito Santo vai usar poderosamente as duas testemunhas com poder e autoridade. Amém? Erga as suas mãos aos céus. Alabaquia, machora, manarabassunga, negaias. Ayabei, ofou, anarracho, elegaçu, elegeias. O Senhor quer nos usar nessa última hora. Alebio e neshegesias. Alebio-te e vamos orar por essa palavra. Esse encerramento, tudo que nós ouvimos sobre Jeremias, esse homem de Deus, que foi usado por Deus e ele cumpriu o seu ministério. Ele não desistiu e foi até o fim. Vamos seguir o exemplo desse homem. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi pregada nesta noite. O cumprimento da tua palavra, Senhor. Tudo que nós ouvimos nesses estudos tão maravilhosos sobre esse grande homem de Deus. E aquilo que vai se cumprir da tua palavra até o final dos tempos, ó Deus. Que nós estejamos lá com o Senhor na eternidade. Com a igreja que vai subir, Senhor. Lá na Nova Jerusalém. Ao teu lado, no reino milenar. Com o Senhor reinando, Senhor. Que nós sejamos com o cumprimento da promessa. Sim, Senhor. Nós cremos, cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Assim nós cremos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.